Olá, como vão vocês? Hoje eu vou contar uma pequena história de uma conversa entre um candidato e um eleitor. Um candidato vai às ruas para pedir votos a todos que ali moram e que por ali passassem. Então, o candidato passando em casa e parando as pessoas nas ruas. Então ele parou numa casa. Nessa pequena casa morava três pessoas: o pai Rolex, a mãe Chanel e o filho Jimmy. E lá eles começaram a conversar e contar a sua história de vida, dizendo que não tinha muitos recursos, dizendo que não tinha muita coisa. E ali eles começaram a falar, o candidato perguntava alguma coisa sobre a vida deles, o que pretendia, falava do que pretendia fazer e assim a conversa foi desenrolando. E assim o candidato começou a falar das suas propostas, da proposta que ele tinha para com a cidade, para com o bairro que aquela família morava. E assim também falou um pouco também da rua ali de onde aquela família morava. Então começaram a surgir as propostas de petição de voto e pela família dizendo que queriam também alguma coisa, mas também incentivado pelo candidato, porque ele já havia dito uma frase: se precisar de alguma coisa, me diga. Isso já é um viés para que os eleitores peçam alguma coisa, mesmo sem o candidato falar. E então o pai Rolex pediu ao candidato 3 milheiros de tijolo. E assim ele disse: vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Eu acho que eu não vou conseguir arrumar esse milheiro de tijolo. E ele disse: não, então vamos fazer assim: eu consigo para você 2 milheiros, consigo para você 2 milheiros. A mulher, a mãe, Janel, olhou pro candidato e disse: pois então, para mim votar em você, eu quero 100 sacos de cimento. E o candidato olhou: e o que você está pretendendo fazer? Ele disse: é porque a nossa casa só tem dois compartimentos e nós estamos aqui querendo fazer um quarto para o nosso filho, porque ele dorme na sala que é cozinha. São as duas. Então o candidato assim, né? Então vamos lá. Vou te dar aí. Não, eu vou fazer uma bacanagem contigo. Eu vou te dar os 100 sacos para ver se tu consegue. Eu vou te dar os 100 sacos de cimento para te construir e ver se dá para rebocar, né? E o menino prontamente, rapidamente, ligeiramente pediu ao candidato areia. Não se pode fazer o serviço sem areia, né? E ali ele disse que daria. Então a família ganhou 2 milheiros de tijolos, 100 sacos de cimento e uma carrada de areia para fazer o seu compartimento. Entretanto, Jimmy ainda não tinha o título de eleitor, mas a sagacidade dos pais já havia o alertado de que se aparecesse alguém pedindo voto, diria que sim, que teria o título de eleitor. E então, fingindo que estavam enganando o candidato, e assim chegou na primeira semana a areia, na segunda os tijolos e na terceira o cimento. E aí você pode começar a construir. Na terceira semana, construíram então o quarto do Jimmy. Moral da história: o candidato ganhou e a família continuou morando na mesma casa, com 3 compartimentos e um banheiro no fundo do quintal. O candidato já eleito morava em uma casa com 6 compartimentos e um banheiro dentro de casa, com o salário de mais de 4.000 reais. E a família, se calcular, daria pouco mais de um salário mínimo. E assim se vê a esperteza dos eleitores brasileiros, que vemos que elegem uma pessoa por míseras coisas que são lhes dadas, míseras, e não conseguem ver a proporção de que uma pessoa que se candidatou vai ganhar o quíntuplo acima daquilo que lhes foi dado. E se passaram os anos e tudo aquilo que foi prometido, 1% só o candidato cumpriu, o resto é resto.